Hoje vamos conhecer a história de Jesus no deserto, onde o silêncio escondia uma batalha que mudou o mundo. Faminto, exausto, ele enfrentou um inimigo astuto, sussurrando promessas de alívio e glória. Quem nunca ouviu uma voz oferecendo o caminho fácil? Como ele resistiu às tentações, o que sua vitória nos ensina sobre nossas lutas? Venha mergulhar nessa jornada de fé, coragem e esperança. Cada escolha de Jesus ilumina nossos desertos. A história começa agora. O Espírito Santo guiou Jesus do Rio Jordão, onde as águas ainda ecoavam a voz do Pai, para o deserto da Judéia, uma vastidão de areia dourada que tremulava sob o sol escaldante. As pedras, aquecidas pelo calor, brilhavam como brasas, e o horizonte se dissolvia em miragens que dançavam no ar. Nenhum pássaro cruzava o céu, nenhum riacho murmurava. Apenas o vento seco assobiava, levantando redemoinhos de poeira que ardiam nos olhos. Jesus, o Filho de Deus, mas também um homem de carne e osso, pisou naquele solo árido, sua túnica de linho ondulando ao vento. Ele viera para jejuar por 40 dias e 40 noites, um tempo que ressoava com os 40 anos dos israelitas vagando no deserto, os 40 dias de Moisés no Sinai. Ali, na solidão, ele enfrentaria a prova que o Pai havia preparado, com nada além de sua fé para sustentá-lo. O jejum começou e a fome logo se fez sentir, como um peso que crescia dentro dele. No primeiro dia, o estômago de Jesus roncava, um lembrete de que ele compartilhava a fragilidade humana. O sol subia ao zênite, queimando sua pele exposta, e o calor parecia drenar a força de seus membros. Ele caminhava entre as dunas, suas sandálias afundando na areia quente, cada passo mais pesado que o anterior. À noite, o deserto se transformava, trocando o fogo do dia por um frio que cortava como lâminas. Jesus se encolhia entre as rochas, o vento encontrando cada fresta em suas vestes, fazendo seu corpo tremer. Ele orava, suas palavras subindo ao céu estrelado, suas mãos calejadas, tocando a pedra fria, enquanto buscava o Pai em silêncio. Os dias se arrastavam, e a fome se intensificava, tornando-se uma dor constante que pulsava em seu corpo. Seus lábios racharam, deixando um gosto de sal e poeira. Sua garganta estava tão seca que engolir era um esforço, e seus olhos, fundos pela exaustão, fitavam o horizonte com uma determinação que não vacilava. Ele se sentava nas pedras, o calor queimando através de suas sandálias, e recitava as escrituras que o haviam guiado desde a infância. As palavras de Isaías sobre um servo que sofreria e os salmos de Davi, que louvavam a fidelidade de Deus, ecoavam em sua mente. Jesus não buscava visões ou sinais, ele buscava apenas cumprir a vontade do Pai. Cada momento de fraqueza era uma entrega, cada respiração um ato de confiança. O deserto era implacável e a solidão sua companheira mais cruel. Não havia vozes humanas para confortá-lo, nem o som de risos ou passos de amigos. Apenas o silêncio, quebrado pelo crepitar da areia sob seus pés ou pelo uivo distante de um animal noturno. Jesus caminhava sozinho, suas pegadas apagadas pelo vento, como se o próprio deserto quisesse engoli-lo. Ele pensava talvez nas histórias de seu povo. Moisés, que enfrentou a solidão no Sinai. Elias, que encontrou Deus em um sussurro após 40 dias de jejum. Mas ali, no deserto da Judéia, Jesus era apenas um homem, com o peso da humanidade em seus ombros. Ele se ajoelhava nas rochas, suas pernas trêmulas, e orava com uma intensidade que parecia aquecer o ar frio da noite. Enquanto os dias passavam, uma presença sombria começou a se formar, como uma nuvem que pairava além do horizonte. O tentador, o adversário, observava Jesus de longe, seus olhos invisíveis fixos em cada movimento. Ele conhecia a fraqueza humana, pois havia enganado gerações desde o jardim do Éden, com promessas que escondiam armadilhas.
A fome de Jesus era sua arma e ele a via crescer, dia após dia, como uma brecha na armadura de um guerreiro. Ele notava como Jesus orava, como seus lábios se moviam em silêncio, recitando as Escrituras, e isso o intrigava. Ele se movia entre as dunas, uma sombra que o vento não tocava, esperando o momento em que a exaustão tornasse Jesus mais vulnerável. Ainda não era a hora, mas ele estava perto, paciente, calculando. No 30º dia, a fome havia se tornado uma força avassaladora, como se o próprio corpo de Jesus lutasse contra ele. Seus músculos estavam fracos, suas pernas mal o sustentavam, e cada respiração era um esforço que ardia no peito. Ele se apoiava nas rochas, suas mãos tremendo ao tocar a superfície quente, e continuava a orar, sua voz rouca, mas firme. O deserto parecia vivo, zombando dele com suas pedras redondas que lembravam pães recém-assados, e suas miragens que prometiam água onde havia apenas areia. Jesus fechava os olhos, bloqueando as ilusões, e se voltava para o Pai. As Escrituras eram sua âncora, cada versículo um fio que o ligava ao céu. Ele recitava Deuteronômio, lembrando como Deus sustentara Israel com maná, e isso o fortalecia, mesmo quando seu corpo pedia rendição. No 40º dia, Jesus estava no limite da resistência humana. Seus olhos, fundos e cercados por sombras, ainda brilhavam com uma luz que desafiava a escuridão. Ele se sentou em uma rocha alta, o sol ardendo acima, sua túnica colada à pele pelo suor e pela poeira. Ele orava, sua voz quase um sussurro, mas carregada de poder, como se o céu respondesse a cada palavra. Foi então que o ar mudou. Uma presença fria, como um vento que não vinha do deserto, envolveu o ambiente. O tentador, até então escondido, decidiu que o momento havia chegado. Ele se aproximava, sua sombra esticando-se sobre as pedras, ainda invisível, mas palpável. Jesus abriu os olhos, seu coração firme, sentindo a presença do inimigo. O jejum o havia enfraquecido, mas também o havia preparado. A batalha estava prestes a começar, e assim o deserto se tornou o palco de um confronto que ecoaria por séculos. Jesus, faminto, exausto, mas inabalável, estava pronto para enfrentar o que viria. O tentador, com sua astúcia afiada, preparava suas palavras, sabendo que a fraqueza de Jesus era sua melhor arma. As pedras ao redor pareciam esperar. O vento parou de soprar e o silêncio se tornou ensurdecedor. O que aconteceria a seguir testaria não apenas a força de Jesus, mas o destino de todos nós. A história continua e a verdadeira batalha está apenas começando. O 40º dia amanheceu no deserto da Judéia, e o sol subiu com uma ferocidade que parecia querer consumir a terra. A areia dourada refletia o calor, criando ondas trêmulas no horizonte, enquanto as pedras, arredondadas pelo tempo, brilhavam como se guardassem segredos. Jesus, exausto após 40 dias e noites de jejum, sentava-se sobre uma rocha, seu corpo curvado pela fome que rugia como uma fera em suas entranhas. Seus lábios rachados tremiam com cada respiração, e seus olhos fundos fixavam-se no céu, onde nuvens raras cruzavam como fantasmas. O vento seco soprava, carregando o cheiro de terra queimada, e o silêncio do deserto era quase palpável, como se o próprio ar esperasse algo. Jesus, com suas vestes de linho manchadas de poeira, orava em silêncio, suas mãos calejadas repousando nos joelhos. Então, uma sombra moveu-se entre as dunas e o ar ficou mais pesado. A presença que observava Jesus durante semanas finalmente se revelou. O tentador, o adversário, emergiu como se nascesse da própria areia, sua forma sutil, quase indistinta, mas carregada de uma energia astuta. Ele não era um monstro grotesco, mas uma figura que parecia moldada para enganar, com olhos que brilhavam como brasas sob o sol.
Sua voz, quando falou, era suave, como o murmúrio de um riacho, mas escondia um veneno mortal. Ele se aproximou de Jesus, seus pés mal tocando o chão, e parou a poucos passos, observando o homem faminto com um sorriso que não alcançava os olhos. O tentador sabia que a fome de Jesus era mais do que física. Era uma porta para a dúvida, uma brecha na armadura humana. Ele apontou para as pedras ao redor, lisas e redondas, tão parecidas com pães recém-assados, e deixou suas palavras cortarem o silêncio. "Se você é o Filho de Deus", disse o tentador, sua voz doce, mas carregada de desafio, "diga a estas pedras que se transformem em pão." As palavras pairaram no ar, como uma brisa que prometia alívio. Ele gesticulou para as pedras, e por um instante o deserto pareceu vibrar, como se a própria criação aguardasse a resposta. O tentador se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos em Jesus, buscando qualquer sinal de fraqueza. Ele sabia que Jesus podia realizar o milagre. Ele, que criara os céus e a terra, poderia fazer pão surgir com uma palavra. A fome de Jesus era uma arma, e o tentador a usava com precisão, pintando uma imagem de pão quente, macio, com um aroma que enchia o ar. Ele esperava que o desejo físico quebrasse a resistência do homem diante dele. Jesus permaneceu imóvel, mas seus olhos desceram para as pedras. O rugido da fome em seu estômago era quase audível, e o pensamento de pão, quente, quebradiço, capaz de silenciar a dor, passou por sua mente humana. Ele sentiu o peso da tentação, não apenas pela comida, mas pelo que ela representava, um atalho, uma forma de escapar do sofrimento sem passar pelo plano do Pai. Suas mãos, trêmulas, apertaram a rocha onde estava sentado e o calor queimou sua pele, mas ele não se moveu. O tentador continuou, sua voz agora mais insistente, como se pudesse ler os pensamentos de Jesus. "Por que sofrer?" Ele parecia dizer sem palavras, apenas com o brilho de seus olhos. "Você tem o poder, use-o. Prove quem você é." O deserto ficou em silêncio, como se prendesse a respiração. O vento parou e até o sol pareceu hesitar, lançando sombras longas que dançavam ao redor de Jesus e do tentador. Jesus ergueu os olhos, não para as pedras, mas para o céu, onde sua alma buscava a voz do Pai. Ele pensou, talvez, nos israelitas, que exigiram pão no deserto e receberam maná, mas também murmuraram contra Deus. Ele não seria como eles. Ele veio para obedecer, para confiar, mesmo quando o corpo implorava por alívio. A tentação era mais do que pão. Era uma escolha entre o desejo imediato e a vontade eterna. O tentador se aproximou ainda mais, sua presença como uma nuvem que obscurecia o sol, esperando que a fraqueza humana prevalecesse. Então, Jesus falou. Sua voz, rouca pela sede, carregava uma autoridade que fez o ar vibrar. "Está escrito", ele disse cada palavra como uma pedra lançada contra o tentador. "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Ele citou Deuteronômio, um eco das lições que os israelitas aprenderam no deserto, mas que muitos esqueceram. Suas palavras não eram apenas uma recusa, eram uma declaração de fidelidade, uma espada que cortava a mentira do tentador. Ele não olhou para as pedras, nem para o adversário, mas manteve os olhos no horizonte, onde o céu encontrava a terra. A fome ainda rugia, mas sua alma estava firme, ancorada na verdade que ele conhecia desde o início. O tentador recuou, seus olhos faiscando com uma mistura de surpresa e frustração. Ele esperava fraqueza, mas encontrou força. O sorriso em seu rosto vacilou, e por um momento ele pareceu menos seguro, como se o deserto tivesse se voltado contra ele. As pedras permaneceram pedras, intocadas, e o aroma imaginário de pão dissipou-se no vento que voltou a soprar, levantando areia que irritava os olhos. O tentador não respondeu, mas sua presença não desapareceu completamente.
Ele se afastou, misturando-se às sombras das dunas, como um predador que planeia seu próximo movimento. Ele sabia que a batalha não havia terminado. Aquela fora apenas a primeira investida, e ele ainda tinha outros truques para tentar. Jesus permaneceu sentado, o sol agora mais baixo, pintando o deserto com tons de laranja e vermelho. Sua respiração era lenta, mas firme, e suas mãos relaxaram sobre a rocha. A fome não diminuíra e o cansaço ainda pesava, mas ele sentiu uma paz que transcendia o corpo. Ele havia vencido a primeira prova, não com poder, mas com obediência. O deserto, testemunha silenciosa, parecia reconhecê-lo, e o vento soprou mais suave, como se carregasse suas palavras para o céu. O tentador estava derrotado por enquanto, mas Jesus sabia que ele voltaria. Ele se levantou, suas pernas trêmulas sustentadas por uma força maior, pronto para enfrentar o que viria a seguir. O deserto da Judéia dissolveu-se como areia ao vento, e num instante, Jesus se viu transportado para um novo cenário. Ele estava agora no topo do templo em Jerusalém, o ponto mais alto do lugar sagrado onde o povo de Israel se reunia para adorar. O sol brilhava forte, refletindo nas pedras brancas do templo, que reluziam como mármore polido. Lá embaixo, o pátio fervilhava com o som de sacerdotes entoando cânticos, o tilintar de moedas dos comerciantes e o murmúrio de peregrinos que subiam as escadas com cestos de oferendas. O aroma de incenso subia em espirais, misturando-se ao cheiro de pão assado nas casas próximas. Jesus, ainda marcado pela fome e pelo cansaço, sentia o vento quente soprar suas vestes de linho, enquanto seus pés tocavam a borda do pináculo, com o abismo se abrindo abaixo. O tentador, que o trouxera ali, emergiu novamente, sua presença como uma sombra que escurecia o sol. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma inteligência maligna, e sua voz era agora mais confiante, como se tivesse encontrado um plano ainda mais astuto. O tentador apontou para o pátio abaixo, onde homens com barbas longas caminhavam, mulheres carregavam jarras de água e crianças corriam entre as colunas. Ele sorriu, um gesto que parecia gentil, mas escondia uma armadilha. "Se você é o Filho de Deus", disse com um tom que misturava reverência falsa e desafio, "jogue-se daqui." Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem no vento. E então continuou, citando as Escrituras com uma precisão que zombava da verdade. "Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." O tentador gesticulou para o céu, como se anjos já esperassem para descer. A oferta era brilhante, quase irresistível. O tentador pintava uma imagem vívida. Jesus caindo do pináculo, o ar assobiando ao seu redor, e então, no último momento, anjos surgindo com asas brilhantes, sustentando-o diante das multidões. O pátio explodiria em gritos de assombro, e todos, sacerdotes, comerciantes, peregrinos, o reconheceriam como o Messias. O vento soprou mais forte, agitando as vestes de Jesus, como se o próprio ar o convidasse a saltar. O tentador se aproximou, sua voz agora um sussurro sedutor, quase íntimo. Ele apontou para as pessoas abaixo, cujas vozes subiam em um coro distante, e seus olhos pareciam dizer: "Faça isso e o mundo será seu." Ele sabia que a fome tornava Jesus vulnerável, mas agora apelava a algo mais profundo, o desejo de ser visto, reconhecido, glorificado. Jesus olhou para o abismo abaixo, onde as pedras do pátio reluziam sob o sol. O som das orações e o cheiro do incenso enchiam o ar, e por um momento ele talvez tenha imaginado a cena que o tentador descrevia. Ele era humano, afinal, e a ideia de multidões aclamando-o, de provar sua identidade sem sofrimento, poderia ter passado por sua mente. Suas mãos, calejadas pelo deserto, seguraram a borda do pináculo,
e o vento quente tocou seu rosto, como uma carícia que prometia alívio. O tentador inclinou-se mais perto, sua sombra caindo sobre Jesus, e sua voz tornou-se mais insistente. Você é o Filho de Deus, ele sussurrou. Mostre-lhes, deixe que vejam. Ele apontou novamente para o céu, como se os anjos já pairassem, prontos para obedecer. O templo parecia pulsar com vida, mas o silêncio entre Jesus e o tentador era denso, como se o mundo tivesse parado. O sol lançava sombras longas e o incenso subia em colunas que pareciam tocar as nuvens. Jesus ergueu os olhos, não para o pátio, nem para o tentador, mas para o céu, onde sua alma buscava a verdade do Pai. Ele pensou, talvez, nos falsos profetas que buscavam sinais para impressionar, ou nos reis que governavam pela vaidade. Ele não seria como eles. A tentação não era apenas saltar, era buscar glória própria, testar o Pai com um espetáculo vazio. O tentador continuou, sua voz agora um murmúrio que parecia ecoar dentro da mente de Jesus, mas ele não encontrou fraqueza onde esperava. Então Jesus falou, sua voz firme, cortando o ar como uma lâmina. Também está escrito, ele disse, cada palavra carregada de autoridade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou o Deuteronômio, um lembrete de que a fé verdadeira não exige provas, mas obediência. Suas palavras ecoaram pelo pináculo e o vento pareceu carregar sua força, dispersando o incenso como se obedecesse. Ele não olhou para o tentador, nem para o abismo, mas manteve os olhos no horizonte, onde o céu brilhava com a promessa do Pai. A tentação do orgulho, disfarçada de fé, foi desmascarada. Jesus permaneceu na borda, seu corpo fraco, mas sua alma inabalável, um pilar contra as mentiras do adversário. O tentador recuou, seus olhos estreitando-se com uma raiva contida. O sorriso que antes adornava seu rosto desapareceu, substituído por uma careta que traía sua frustração. Ele esperava que a promessa de glória quebrasse Jesus, mas encontrou apenas resolução. O pátio abaixo continuou seu movimento, alheio ao confronto no pináculo, e o som das vozes humanas subiu como um eco distante. O tentador deu um passo para trás, sua forma começando a se dissolver no ar quente, como fumaça levada pelo vento. Ele não respondeu, mas sua presença permaneceu, uma sombra que prometia voltar. O templo, com suas pedras brancas e colunas imponentes, testemunhou a vitória de Jesus, mas a batalha ainda não havia terminado. Jesus permaneceu no pináculo, o vento agora mais suave, acariciando suas vestes. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, e o aroma do incenso misturava-se ao cheiro de poeira da cidade. Ele respirou profundamente, o cansaço ainda pesando em seus ombros, mas a paz em seu coração era inquebrantável. Ele havia enfrentado a tentação da vaidade e vencido, não com milagres, mas com a verdade. O pátio abaixo continuava sua rotina, e o templo brilhava sob a luz do entardecer, como se celebrasse a fidelidade de Jesus. Ele sabia que o tentador não desistiria, mas por agora, o pináculo era um lugar de vitória, e Jesus estava pronto para o próximo desafio. O pináculo do templo desvaneceu como uma miragem, e num instante, Jesus se viu transportado para o cume de uma montanha altíssima, tão elevada que as nuvens roçavam suas encostas. O ar era rarefeito, frio, carregando o cheiro de pedra úmida e ervas selvagens que cresciam entre as rochas. O sol, agora baixo, pintava o céu com tons de fogo, e o horizonte se abria em uma vista que tirava o fôlego. Jesus, ainda enfraquecido pela fome, sentia o vento cortar suas vestes de linho, agora rasgadas e empoeiradas. Suas mãos calejadas tocaram a rocha áspera sob seus pés, e seus olhos, fundos pela exaustão, observavam o vazio abaixo. O tentador, derrotado 2 vezes, reapareceu, sua forma mais nítida, como se o próprio ar se curvasse à sua presença.
Ele sorria, confiante, como se guardasse sua melhor armadilha para aquele momento. O tentador ergueu a mão e o ar diante de Jesus brilhou, revelando uma visão deslumbrante. Todos os reinos do mundo apareceram em sua glória. Palácios de mármore em Roma, com colunas reluzindo sob o sol. Templos dourados na Babilônia, envoltos em incenso, mercados de Alexandria, cheios de especiarias e sedas coloridas. Exércitos marchavam com bandeiras tremulando, e multidões aclamavam reis em tronos cravejados de joias. O som de trombetas e o tilintar de moedas enchiam o ar, misturando-se ao perfume de jasmim e canela. O tentador gesticulou e a visão se intensificou, mostrando cidades brilhando à noite, seus muros iluminados por tochas. Ele observava Jesus, seus olhos brilhando com uma promessa que parecia impossível de recusar, como se todo o mundo estivesse ao alcance de uma única palavra. "Tudo isso te darei", disse o tentador, sua voz suave, mas carregada de uma autoridade falsa, "se te prostrares e me adorares." As palavras ecoaram na montanha, misturando-se ao vento que rugia entre as rochas. Ele apontou para a visão e os palácios pareceram crescer, suas torres tocando o céu. O tentador se aproximou, sua sombra caindo sobre Jesus, e sua voz tornou-se um sussurro sedutor. "Por que sofrer?", ele parecia dizer. "Por que enfrentar dor, rejeição, uma cruz? Tudo isso pode ser seu, agora, sem sacrifício." Ele sorriu, como se oferecesse um presente generoso, mas seus olhos traíam a mentira, brilhando com a ganância que ele queria despertar. Ele esperava que a fraqueza de Jesus, após 40 dias de fome, o fizesse ceder ao desejo de poder. Jesus olhou para a visão, os reinos reluzindo como estrelas caídas na terra. O som das multidões ecoava e o aroma das especiarias parecia envolver a montanha. Ele era humano, e a imagem de governar sem sofrimento, de trazer paz sem sangue, talvez tenha cruzado sua mente. Suas mãos, trêmulas, tocaram a rocha fria, e o vento soprou mais forte, agitando seus cabelos emaranhados. O tentador inclinou-se mais perto. Sua voz agora, um murmúrio que parecia vibrar dentro do coração de Jesus. "Basta um momento", ele sussurrou. "Um gesto e o mundo será seu." Ele apontou para os tronos, como se já pudesse ver Jesus sentado, coroado, aclamado. A visão era tão vívida que o próprio ar parecia pulsar com a promessa de glória. A montanha ficou em silêncio, o vento parando como se o mundo aguardasse a resposta. O sol mergulhava no horizonte, lançando sombras que dançavam entre as rochas, e a visão dos reinos brilhava ainda mais, como se tentasse ofuscar a verdade. Jesus ergueu os olhos, não para os palácios, nem para o tentador, mas para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a surgir. Ele pensou, talvez, nos reis de Israel, como Saul, que buscaram poder à custa da obediência, ou nos falsos messias que prometeram liberdade com mentiras. Ele não seria como eles. A tentação não era apenas poder, era trair o Pai, trocar o reino eterno por uma ilusão passageira. O tentador continuou, sua voz mais insistente, mas Jesus permaneceu imóvel, sua alma ancorada na vontade do Pai. Então Jesus falou, sua voz rouca, mas cheia de uma autoridade que fez a montanha tremer. "Vai-te, Satanás!" ele ordenou, cada palavra como um trovão que rasgava a visão dos reinos. "Pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Ele citou Deuteronômio, um lembrete de que apenas Deus é digno de adoração. Suas palavras ecoaram pelo cume e o vento voltou com força, como se obedecesse à sua voz. Ele não olhou para o tentador, nem para os reinos que começavam a desvanecer como fumaça. Seus olhos permaneceram no céu, onde a luz das estrelas brilhava mais forte que qualquer palácio. A tentação da ganância foi destruída, dissolvida pela fidelidade de Jesus. O tentador recuou, seu rosto contorcido em raiva e derrota. A visão dos reinos desapareceu,
deixando apenas o vazio da montanha e o som do vento que agora uivava entre as rochas. Seus olhos faiscaram, mas ele não podia responder à autoridade de Jesus. Ele deu um passo para trás, sua forma começando a se dissolver no ar frio, como cinzas levadas pela tempestade. O tentador havia jogado sua carta mais forte e perdido. A montanha, testemunha do confronto, parecia vibrar com a vitória de Jesus, e o céu, agora escuro, brilhava com estrelas que pareciam celebrar. O tentador fugiu, sua presença reduzida a um eco distante, mas Jesus sabia que a batalha havia sido decisiva. Jesus permaneceu no cume, o frio da noite envolvendo seu corpo exausto. O vento soprou suavemente, carregando o cheiro de ervas selvagens, e o silêncio voltou, mais profundo que antes. Ele respirou lentamente, o peso da fome ainda presente, mas sua alma estava em paz. Ele havia enfrentado a promessa de poder e escolhido a obediência, rejeitando o reino falso por amor ao reino verdadeiro. A montanha, com suas rochas ásperas e seu céu estrelado, era agora um lugar de triunfo. Jesus desceu lentamente, suas pernas trêmulas, mas seu coração firme, sabendo que a vitória final estava próxima. O deserto que o aguardava abaixo seria o palco de sua última prova, e ele estava pronto. A montanha altíssima dissolveu-se como um sonho, e Jesus se viu novamente no deserto da Judéia, onde a areia dourada ainda brilhava sob o sol poente. O vento soprava suavemente, carregando o cheiro seco de terra e pedra, e o céu, agora tingido de laranja e roxo, parecia celebrar o fim de uma batalha. Jesus, exausto após 40 dias de jejum, permanecia de pé, suas vestes de linho rasgadas tremulando ao vento. A fome ainda rugia em seu corpo e suas pernas tremiam, mas seus olhos brilhavam com uma paz que transcendia a fraqueza humana. O tentador, derrotado pela terceira vez, havia fugido, sua presença reduzida a um eco que se perdia entre as dunas. O deserto, testemunha silenciosa de cada palavra e escolha, parecia esperar, como se soubesse que a vitória de Jesus era mais do que um momento, era um marco eterno. O silêncio do deserto foi quebrado por um som sutil, como o farfalhar de asas. O céu acima se iluminou, não com o brilho do sol, mas com uma luz suave, como se as estrelas tivessem descido à terra. Anjos, com vestes que reluziam como linho puro, apareceram, suas formas etéreas movendo-se com graça. Eles se aproximaram de Jesus, trazendo uma presença que aquecia o ar frio da noite que caía. Suas vozes, embora não audíveis, pareciam entoar um cântico de louvor, e seus olhos refletiam a glória do Pai. Jesus, com o rosto marcado pelo cansaço, olhou para eles, e um leve sorriso tocou seus lábios rachados. O deserto, que momentos antes fora palco de confronto, agora era um lugar de comunhão, onde o céu tocava a terra. Os anjos se inclinaram diante de Jesus, não como servos, mas como mensageiros do amor do Pai. Eles o serviram, trazendo alívio ao seu corpo exausto. Talvez trouxessem água, fresca como os riachos da Galileia, ou pão simples, mas suficiente para acalmar a fome que o consumia. Talvez sua presença fosse o próprio sustento, enchendo-o com a força que vem do alto. Jesus aceitou o cuidado, sentando-se sobre uma rocha lisa, enquanto o vento soprava mais leve, carregando o perfume de ervas selvagens que cresciam entre as fendas do deserto. As estrelas brilhavam intensamente, e a areia, agora fria sob a luz da lua, parecia refletir a paz que inundava o coração de Jesus. Ele havia vencido, não com poder humano, mas com obediência absoluta. O deserto, que testara Jesus com fome, solidão e tentações, agora parecia reverenciá-lo. As pedras, que o tentador sugerira transformar em pão, permaneciam intocadas, testemunhas da fidelidade de Jesus. O silêncio, que antes amplificava a voz do adversário, agora carregava uma serenidade que parecia ecoar as palavras de Jesus. Adorarás o Senhor teu Deus
e só a ele servirás. Os anjos permaneceram ao seu lado, suas formas brilhando suavemente, como lanternas em meio à escuridão. Jesus respirava lentamente, cada inspiração um lembrete de sua humanidade, cada expiração uma afirmação de sua missão. Ele sabia que o deserto era apenas o começo, que outras provas viriam, mas naquele momento a vitória era completa e o Pai estava com ele. O tentador, embora derrotado, não estava destruído. Sua fuga não era um fim, mas uma retirada, e Jesus sabia que ele voltaria, talvez em momentos de dúvida, no Getsêmani ou de dor na cruz. Mas no deserto, o adversário havia encontrado um homem diferente, cuja fraqueza humana era sustentada por uma força divina. O sol havia se posto completamente, e a lua agora banhava o deserto com uma luz prateada, iluminando as dunas que se estendiam como ondas congeladas. Jesus, servido pelos anjos, levantou-se, suas pernas ainda fracas, mas seu espírito inabalável. Ele olhou para o horizonte, onde o céu encontrava a terra, e sentiu a presença do Pai, mais clara que nunca. O deserto, com suas areias e pedras, havia se tornado um lugar sagrado. Os anjos começaram a se desvanecer, suas formas dissolvendo-se na luz da lua, como se voltassem ao céu de onde vieram. O deserto ficou novamente em silêncio, mas era um silêncio diferente, cheio de significado. Jesus caminhou lentamente, suas sandálias afundando na areia fria, e cada passo era uma promessa de que ele continuaria, não importa o custo. Ele havia enfrentado a fome, o orgulho e a ganância, e em cada prova escolheu o caminho do Pai. O céu estrelado parecia louvá-lo, e o vento, agora suave, acariciava seu rosto como uma bênção. O deserto da Judeia, que o recebera faminto e sozinho, agora o despedia como um vencedor, pronto para a missão que transformaria o mundo. E agora, amigos, o que essa história nos ensina? Jesus enfrentou as tentações que todos nós conhecemos, o desejo de alívio fácil, a busca por glória, a promessa de poder. Ele venceu, não por ser Deus, mas por confiar no Pai, mostrando-nos que com a palavra de Deus também podemos resistir. Quando o deserto da vida chegar, com suas lutas e vozes que sussurram mentiras, lembre-se de Jesus, que esteve lá e triunfou. Sua vitória é nossa esperança, sua força é nosso guia. Ele nos chama a confiar, a obedecer, a escolher o Pai acima de tudo. A história de Jesus no deserto nos lembra que, mesmo na fraqueza, podemos encontrar força na fé. Obrigado por acompanhar essa história que nos leva ao coração da palavra de Deus. Se ela tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias que fortalecem nossa fé. Qual é o deserto que você enfrenta hoje? Deixe nos comentários. Que a vitória de Jesus inspire sua jornada. Até a próxima.